com muito prazer, né, participar. Então está sendo assim, além de tudo, né, está sendo muito produtivo aqui, profissionalmente, né, está sendo muito Uhum, bacana, isso é muito legal. tá certo. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamento, né, de casal, a postura, o papel, o lugar do homem e da mulher dentro desse relacionamento, o que que é importante a gente olhar, equilibrar, né? E eu estava até estudando mais um pouquinho, aprofundando mais, que eu tenho recebido muitos pacientes com esse tema, tenho trabalhado muito isso. Trabalhei na minha vida, né? Também, trabalho, Sim, manifesto, e a gente não tem como ajudar o outro sem se ajudar antes. E, perfeito. então, assim, o papel, o que que a gente vem observando sobre isso, né? Que as mulheres estão cada vez mais buscando a independência, buscando a, a liberdade. E isso é muito importante, né? E é muito louvável. Né? Só que a gente tem que olhar também para o nosso papel dentro do relacionamento enquanto mulher e permitir que o homem seja homem, né? Seja isso, a gente, em todos os relacionamentos existe o papel de cada um, né? Pai, filho, professor, aluno, irmãos. Mas hoje a gente vai falar especificamente aqui do papel do, do casal, do homem e da mulher. E aí, Wagner, eu queria que você falasse um pouquinho também disso, né? Do que a gente tem encontrado aí nos que a gente tem visto, né? Eu vejo muito da mulher não deixar o homem assumir o papel de homem, não permitir, né? Ou até mesmo o homem não querer assumir esse papel de homem, né? E quais são os impactos que a gente está vendo aí nos relacionamentos. Maravilha. Cara, antes eu queria pedir para o pessoal que tá entrando aí, né, que está conosco, né, pegar o aviãozinho aí e mandar para o máximo de pessoas possível, né, que isso auxilia muito, nos auxilia muito para que o Instagram distribua melhor, né, apresente melhor a Verdade. nossa live, né? Às vezes a gente não consegue atingir as pessoas, né, algumas pessoas, justamente por isso. Então, se vocês puderem pegar o aviãozinho aí, mandando para as Eu estou pessoas, fazendo. auxilia muito, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que é importante nós colocarmos, né, aqui, a Carla vai passar uma visão sistêmica, né, do assunto, né, e o que nós vamos falar aqui está baseado em teorias consolidadas, em estudos, pesquisas, teorias pessoais e principalmente em estudos de caso, que hoje nós já temos aí milhares, né, de atendimentos, de casos que nós acompanhamos, alguns casos de alguns alunos nossos, os quais nós indiretamente acompanhamos, né? E o que nós vamos falar, tanto a ciência quanto boa parte das terapias contemporâneas suportam, né? Nos dá esse suporte para estar aqui explanando sobre o assunto, né? Algumas coisas que nós falaremos aqui, talvez a princípio possam não ser muito fáceis de serem digeridas. Por quê? Porque são novos conceitos e nós temos uma dificuldade muito grande de absorver novos conceitos. A gente, na verdade, fica preso a conceitos antigos, correto? E por que isso? E, na verdade, esses conceitos antigos, em grande parte, já são obsoletos. Né? E nós entendemos que evoluir nessa existência é justamente eliminar e substituir todos os conceitos e padrões que já são obsoletos. E o porquê dessa dificuldade de nós eliminarmos aí, substituirmos, né? Pablo Picasso falava uma coisa muito interessante, que toda nova construção, ela passa primeiro por uma destruição, correto? Você vai construir uma nova casa, você precisa destruir a antiga. E com os nossos padrões é a mesma coisa. Então, nós não queremos passar, ou pelo menos fugimos dessa destruição. E aí ficamos presos nos conceitos passados. Outra coisa interessante é que nós também traremos muitas questões aqui para reflexão, correto? Para pensar, porque nós temos que refletir sobre os assuntos. O próprio sistema educacional nosso, né, que a gente é submetido, que a gente é obrigado, né,
ele não é um sistema educacional libertador, infelizmente. Ele é um sistema educacional adestrador. Então, o que é passado para nós, a gente pega aquilo ali e traz como uma verdade única, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais fora dessa caixa, tá? Então, vamos lá. A Carla trouxe muito bem aqui a questão do papel, né, do masculino e feminino, que nós estamos vendo isso acontecer, estamos presenciando, né, diariamente, né, essas situações que, na visão sistêmica, é um desequilíbrio, né? E todo desequilíbrio, né, leva ao fracasso do relacionamento, né? Porque é um dos pilares, né? Um dos princípios das leis básicas, né? A Carla pode falar com mais autoridade sobre isso, mas a gente tem um conhecimento também, né? Então, onde há desequilíbrio, o fracasso é inevitável. É verdade. Não é isso? Então, nós temos que entender, agora eu vou partir um pouquinho, né, do que nós entendemos e como nós trabalhamos nessa questão do relacionamento, desequilíbrio, né, dentro do relacionamento, né, desequilíbrio de energia feminina e masculina, ou seja, a mulher que está se relacionando com o homem com a energia feminina mais aflorada, ou vice-versa, nós não temos que preocupar com a outra pessoa, nós temos que olhar para nós, porque nós estamos atraindo ou sendo atraídos para esse tipo de pessoa com essa energia, tá? E existe aí um leque, né, de situações que podem desencadear essa atração. Eu vou citar uma aqui que é a mais comum, tá? Que é o ressentimento. Nós trabalhamos aí o mês todo, quem participou do nosso treinamento aí viu, né, que o ressentimento é uma coisa muito séria, muito difícil de se trabalhar. É como eu falo, trabalhar ressentimento não é para amador, né? Então, é muito sério. Abrindo parênteses, né, Wagner? Abrindo um parênteses aqui do que é o ressentimento, né? Sim, ressentimento... E às vezes a gente pensa que ele nem está presente, como aconteceu comigo no seu curso, né? Eu fiz o curso recentemente com o Wagner, do Você e o Criador, e eu fui trabalhar uma questão de ressentimento. A gente coloca nomes de pessoas na nossa lista, no nosso convívio, e a gente faz o teste para ver se tem ressentimento. E apareceu ressentimento para uma pessoa que eu nem imaginava. Então a gente carrega muita coisa e nem sabemos que estamos lá com ela. Então, por isso é importante do trabalho do terapeuta nessa ajuda. Exatamente. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, vamos trazer aqui uma situação, um exemplo, né? A gente pega uma criança, por exemplo, né, do sexo feminino, que na sua infância, ela presenciou, né? Ela não precisa nem ter sofrido, né? Mas ela presenciou, por exemplo, um abuso. Também não precisa ser um abuso sexual, um abuso em qualquer esfera que seja, de um homem para com uma mulher, correto? E aquilo cria nela um trauma e automaticamente um ressentimento. Com a pessoa que causou o abuso, sim, mas se nós olharmos mais profundamente, como eu trouxe para vocês, traz um ressentimento dos homens. Aí essa pessoa, essa criança do sexo feminino que vai se transformar numa mulher, ela nunca vai conseguir se relacionar com uma pessoa com a energia masculina. Um homem de E aí é uma forma dela, aí é um dos motivos que ela vai atrair relacionamentos com pessoas com a energia mais feminina, ou vai ser atraída para esse tipo de relacionamento. Exato. Até olhar para isso e resolver, né? Ou não, né? Se ela tiver a oportunidade de resolver, ótimo. Se ela não Exatamente. ajuda e perceber o que ela precisa disso, não consegue. E muito importante você colocar isso aí, cara, como eu falei anteriormente, vocês que tiveram conosco no nosso treinamento em julho, todas as pessoas, nós passamos o mês todo trabalhando ressentimento, e eu mostrei para vocês o quanto esse trabalho é delicado, esse trabalho não é para amador. Então, trabalhar ressentimento
Não é aquela questão de, como nós já presenciamos muitas vezes, eu vou com fulano, com ciclano e tal. Se a pessoa não tiver realmente um aprofundamento, né? Se não for especialista nisso, infelizmente, não vai dar conta, não vai conseguir. E na visão sistêmica, o Bert mesmo fala sobre as 3 necessidades que nós temos dentro de um relacionamento. A primeira delas é o pertencer. Né? Então, todo mundo está no relacionamento quer pertencer àquele relacionamento. A segunda é o equilíbrio entre dar e receber. Então, na mesma proporção que eu recebo, eu dou. Se eu dou demais e a pessoa não está preparada para receber, né? Seja carinho, seja presente, seja presença, e a pessoa não está preparada para receber, ela sai. Né? Ela não permite. Ou até a pessoa que está se doando cansa. Né? Estou fazendo demais por essa pessoa aqui e aí chega. E a segurança. Né? Todo relacionamento também é preciso ter segurança. Então, nós temos essas 3 necessidades dentro do relacionamento. Só que para a gente ter isso, a gente constrói, né? Vem cada um com a sua mala de crenças, né? Sua cultura. Exatamente. Como você disse, né? As crenças que não estão servindo mais, o que você aprendeu. Pode ser cultural, ou pode ser, como a gente já... Quem nunca ouviu, né? De um sistema familiar, eu já ouvi muito, uma mulher chegar e falar assim, não, meus relacionamentos não dão certo. Mas também todas as mulheres da minha família não têm sorte no relacionamento. Já carrega. Ou todos os homens, né, da minha família, o cara chega, o homem chega. Não, os homens da minha família não têm sorte com mulher. E aí Isso já é um padrão construído, já é uma crença construída. Isso mesmo. Fala um pouquinho mais disso, Wagner. E toda crença que nós construímos, ela tem como objetivo se perpetuar. Então, se nós não trabalharmos, ela vai ficar pro resto da vida e ela vai conduzir o nosso piloto automático. Então, ela vai puxar para essa situação. Tem uma frase que eu acho que todo mundo conhece, né? Que é a seguinte, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, muito interessante, porque, por exemplo, eu dei aqui inicialmente, dei um exemplo do ressentimento, né, construído na infância, mas me veio aqui uma situação muito interessante, que é de um caso que nós acompanhamos, né, onde a pessoa construiu essas crenças, né, que você acabou de colocar agora, e é muito importante, dentro do Theta Healing a gente vê isso aí nas crenças do nível fundamental e central, que são construídas desde a nossa concepção até os dias de hoje. Então, a gente acha a maior parte das crenças construídas na infância, né, por vários motivos, nós não vamos aprofundar aqui, senão nós vamos ficar a live toda só falando disso. E não é o tempo, exatamente. E agora eu vou dar um exemplo que a gente constrói crenças mesmo nos dias de hoje. Tá? Então, teve uma pessoa a qual nós atendemos, lógico, nós não vamos expor e vamos alterar algumas questões para não haver exposição, mas o caso vai ser falado aqui da forma que aconteceu. Essa pessoa tinha um relacionamento com uma pessoa que combinava 100%, porém, ela já estava uma mulher, tá? E ela já estava ali na faixa etária dos 40, 50 anos, né? Passando pelos problemas hormonais naturais dessa idade, né? Entrando na menopausa, uma série de outras questões. E aí, ela passou a não atender mais o marido, o companheiro, sexualmente. E o marido, né? Por uma inabilidade, companheiro, até por uma inabilidade ou falta de maturidade relacional, como eu chamo, né? Ele não soube expressar e acabou trazendo isso para ela, né? Trazendo e talvez não da melhor forma. E ela provavelmente disparou um gatilho que ela já tinha, né? Relacionado a isso, e criou um ressentimento com o companheiro, correto? Porém, lembra do exemplo que eu dei da infância? Ela criou um ressentimento com o companheiro por essa questão, só que
é como eu falo, o terapeuta comum, ele ia trabalhar o ressentimento da pessoa, correto? Correto. Um terapeuta mediano ia aprofundar mais, certo? E um terapeuta especialista ia abrir o leque para isso. Então, o que que acontece? Ela, desse ressentimento do companheiro, ela trouxe o ressentimento dos homens, da energia masculina. E aí, qual que foi a atitude dela? Eles romperam o relacionamento e qual foi a atitude dela? Ela se envolveu com uma pessoa, com um homossexual. Uma pessoa com a energia feminina totalmente aflorada. Eu vou só passar aqui para vocês um conceito, como eu falei, tem alguns conceitos aqui que são teorias próprias, teorias pessoais, tá? Então, toda vez que eu for citar uma teoria pessoal, eu vou colocar para vocês que é uma teoria pessoal, até mesmo porque se vocês acharem, se vocês concordarem e porventura quiserem utilizar, aí eu peço para vocês, até por uma segurança de vocês, que vocês façam a citação e coloquem lá Wagner Steve PhD, porque aí vocês, se alguém contestar, vocês mandam vir brigar comigo, tá? Porque eu me responsabilizo pelas minhas atitudes e pelas minhas teorias. Isso é energia masculina. Atitude é uma energia masculina, tá? É uma virtude da energia masculina. Mas isso nós vamos discutir daqui a um tempo. Então, ela se envolveu com essa pessoa. Aí tem 4 formas, tá, que eu trago. Isso aí que, como eu falei, teoria minha, conceito meu. Vocês não vão achar isso aí nem em um material de psicologia, e pode pesquisar na internet, vocês só vão ouvir aqui comigo. 4 formas de nós detectarmos essa energia trocada, tá? Primeiro, a fala. Como é que a pessoa fala? Correto? Isso tem um peso também que eu não vou passar aqui, mas nos meus cursos, nos meus aprofundamentos, eu passo o peso de cada item desse. Primeiro, a fala, certo? A gente já tem que, quando a pessoa fala de forma afeminada, o homem de forma afeminada, a gente já tem que ligar a luz de alerta, correto? Porém, só isso aí determina a energia feminina? Não. Nós temos aí o exemplo do Anderson Silva, né, campeão de MMA, que fala super fino, né? Então, não é isso aí. Segundo, linguagem corporal. Tem outro peso, que são os trejeitos. Então, a pessoa tem os trejeitos ali afeminados, né? No caso do homem, tá? No caso da mulher, é o oposto. Uhum. Terceiro, tá? As atitudes que eu acabei de falar. É uma pessoa que tem atitudes que condizem com atitudes femininas, certo? E o quarto, que não tem jeito de enganar, por mais que a pessoa seja um artista, nesse quarto ela não vai conseguir, que é a energia, né? Não tem como a gente disfarçar a energia. Então, esses são os 4 pontos. Se vocês forem utilizar esses 4 pontos, façam a citação minha, porque se alguém vier encher o saco de vocês, vocês falam que fui eu que falei, tá bom? Então, essa pessoa que eu falei, que criou esse ressentimento do companheiro, se envolveu com uma pessoa que estava ali nesses 4 itens. Ela tinha esses 4 itens, né? Ou tem ainda, que eu não sei, né? Então, era uma pessoa bem afeminada. E essa mulher começou como é que eu posso te dizer? Ela tratava o cara, endeusava, custeava o cara, porque é muito interessante isso, que geralmente em relacionamentos, tá, gente? Onde a energia está trocada, geralmente são relacionamentos onde não há prosperidade. E o homem que tem a energia feminina muito aflorada, tá? Geralmente não é uma pessoa próspera. Depois a gente pode entrar nisso aqui. Eu sei que muita gente vai perguntar aí, mas eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês vão perguntar de relacionamento homossexual, né? Que às vezes vocês conhecem relacionamento homossexual, onde as pessoas são prósperas. Eu já vou falando para vocês, nós estamos falando de energia. Mesmo no relacionamento homossexual, uma das pessoas tem a energia masculina mais aflorada, geralmente a pessoa mais bem-sucedida, e a outra tem a energia feminina, seja casal homem-homem, mulher-mulher, tá bom? Vocês podem observar que vocês vão ver que o que eu estou falando faz total sentido, tá? Então, voltando, retomando ao ponto. Então, essa pessoa que estava envolvendo com esse rapaz, né? Com essa energia feminina totalmente aflorada, né? Custeava o cara, pegava carro emprestado para poder levar ele para passear, para viajar, para tal.
pegava o cara, isso ela me falando em sala, em consultório, que ela ficava até sem graça porque ela ia pegar ele em casa com um carro emprestado e ele nem sugeria de passar no posto para abastecer, para pagar combustível, para colocar combustível, né? Ele fazia algumas atividades, porque não tinha tipo, uma atividade formal, fazia alguns eventos, alguma coisa, ela divulgava, comprava dele, porque nem dava para ela essa questão, comprava, arrumava amigos e amigas para poder comprar também, né, as coisas que fazia. E o porquê disso? Por quê? Porque ela gostava muito dessa pessoa? Aí é a interrogação. Aí eu vou dar um grande... Agora eu vou dar eu vou abrir a mente de vocês, terapeutas, tá? Por que que essa pessoa endeusava essa outra pessoa que tinha essa energia trocada? Será que era a pessoa da vida dela? Será? Não. Não. Por quê? Porque o ressentimento é um pensamento, é o sentimento mais pesado que a gente pode carregar. E quando a gente carrega um ressentimento, por exemplo, um ressentimento dos homens, a gente quer correr dos homens, certo? Então, ela encontrou alguém que tinha energia feminina, que era outra mulher, né, vamos colocar assim, num corpo de homem, correto? E que aceitava estar do lado dela, porque uma pessoa que tem energia feminina, um homem que tem energia feminina, às vezes não vai se sujeitar a estar do lado de uma mulher. Então, inconscientemente, o medo dela perder essa oportunidade fazia ela fazer tudo para estar com essa pessoa, para barrar essa pessoa. Então, gastava, como eu falei, e assim, a gente não pode tirar, é muito importante, gente, uma vez falando a respeito disso aí, uma pessoa até falou, não, isso é um vagabundo e tal. Não, não é não, gente. Entenda o seguinte, é a energia feminina. Quando um homem vai buscar uma mulher em casa no seu carro, tá? O que acontece? A mulher não fala para ele no posto botar combustível. Naquele papel, a mulher estava indo buscar ele como homem e ele estava entrando no carro como uma mulher. Então, ele não vai pagar a conta, ele não vai pagar o combustível, ele não vai pagar nada. Ele estava agindo como uma mulher. E correto? nesse exemplo, como seria uma atitude masculina? Como que ele poderia exercer? Fantástica pergunta. Cara, você é demais, viu? Então, vamos lá. Você quer que eu responda para você como homem... Porque, como homem ou como um professor de terapia PhD? Eu vou responder como os dois. Por favor, Por quê? né? Porque não existe nada... Eu quero abrir outro parênteses aqui para quem está assistindo, que é importante, que enquanto terapeutas, né, nós não fazemos julgamento, não é o nosso papel julgar nenhum, né? A gente está falando da energia, do trabalho que fazemos, com as pessoas, mas em nenhum momento a gente julga ninguém. Exatamente, justamente por isso que eu citei aqui, antes que alguém comentasse que o cara era um vagabundo ou qualquer coisa, eu citei não, que ele estava agindo de acordo com a energia dele. Exatamente. E tá tudo certo. Quem tem que se como trabalhar... é que o homem ia agir nessa hora? Isso. Quem tem que se trabalhar, na verdade, isso é muito importante, seria ela trabalhar, tirar os ressentimentos, limpar tudo que tem para poder se envolver com alguém com a energia masculina. Não é ele está certo. Ele está ali com a energia feminina dele, agindo como uma mulher. Então, vamos lá. Como é que o homem vai agir e a mulher, como é que ela tem que fazer para achar assim, também, o que ela tem que fazer? Porque tem que ter atitudes dela também, né? Sim, mas vamos lá. Eu vou falar pelo homem aqui, depois você complementa aí com a mulher. Então, vamos lá. Falando só que eu até brinquei, mas de uma forma séria, tá? O que acontece? Não existe, é como eu falo, quem faz curso comigo, quem é meu aluno, sabe o quanto eu friso isso. Não há nada na vida que descredibiliza mais uma pessoa, e principalmente um profissional, que fala algo e faz o contrário. Correto? Então, o que eu estou falando aqui é coisa que eu faço também. Então, eu posso responder por mim também. Tá certo? Primeira coisa, gente, vamos entender uma coisa. Ninguém é obrigado a ter carro, tá, gente? Então, senão a pessoa vai falar, não, então para eu achar um homem ele tem que ter carro? Não, às vezes ele está passando ali uma situação onde ele não tem um carro naquele momento, não tem problema não, tá tudo certo, tá? Eu estou falando da atitude que ele tem que tomar numa situação dessa, correto? O que vocês podem analisar é o seguinte, fazer uma análise da vida pregressa. Se a pessoa nunca prosperou na vida, é porque alguma coisa tem errado com a energia dela, tá?
Mas enfim, isso aí é assunto para outra live. Outra Então live. vamos lá, uma atitude, vamos dar duas atitudes aqui? Vamos dar duas atitudes, tá? Eu poderia dar um monte aqui, mas vamos dar duas. Primeira, olha, meu bem, nós vamos viajar e tal, eu vou pegar o carro emprestado com, sei lá com quem, com meu pai ou com não sei quem. O cara, primeira coisa, não, de forma alguma, eu vou alugar um carro e nós vamos no carro alugado. Carro alugado é baratinho. Você aluga um carro fim de semana, é baratinho. Primeira coisa, atitude. E mesmo se ela insistisse, não, eu vou alugar, já estou indo, já estou entrando aqui na internet, já estou reservando aqui o carro para nós irmos. Atitudes, lembra que eu falei que homem tem que ter atitude? Homem sem atitude, energia feminina tomando conta. Outra situação, vamos imaginar que a mulher tem o carro dela e tal, e ela quer, vai, passa, pega o cara lá. Primeira coisa, ele entrou no carro, sentou no banco, meu bem, é o seguinte, nós estamos indo no seu carro, então já para no posto agora que eu vou abastecer o carro, o combustível é meu e as despesas são minhas. É o mínimo, é o mínimo, correto? Então, agora você vê o que essa mulher estava se sujeitando passar pelo medo inconsciente de perder essa pessoa. E até eu entendo. Por quê? Porque, como eu falei antes, em qual lugar do planeta que ela ia encontrar outra pessoa com energia feminina, né? Uma energia extremamente feminina aflorada, ou seja, ela está ali do lado sentindo bem, porque ela está como se estivesse com outra mulher, e que essa pessoa se sujeita a estar com ela. Porque geralmente a pessoa queria estar com o homem. Exatamente. Agora, seria muito mais fácil, só desculpa aqui, cara, completar, seria muito mais fácil para essa mulher se trabalhar e poder ter um leque de opções de um relacionamento equilibrado com a energia homem e mulher. Ó, a Fátima Pinheiro colocou assim, não existe mais homem assim. Existe? Olha, eu vou falar, Fátima, eu vou uma falar para crença. você uma coisa. Fátima, assiste um vídeo meu, tá no Instagram, que chama Com que frequência você faz amor? Esse vídeo eu gravei, é um áudio, tá? Eu vou até depois deixar ele aqui, quando salvar a live, eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui. É um vídeo que fala justamente isso aí, baseado em fatos reais, tá? Ouve lá, depois você comenta pra gente. E essa frase que a Fátima trouxe é até importante, né? Que nós crescemos ouvindo muito falando sobre isso. Não existe mais homem como antigamente, não existe mais homem bom, não existe mais homem próspero. E aí a gente cresce ouvindo isso e acredita nisso fielmente e a gente não encontra, né? Como é que a gente vai encontrar? Exatamente. É a crença. Então... Você está programando o seu piloto automático subconsciente para te levar para esse caminho. Agora, o mais interessante, voltando aqui a esse caso, porque o exemplo é muito interessante, como eu falei, ele deixa bem claras as coisas, né? Aí é muito engraçado isso aí, a compensação. A compensação, você que é psicólogo, você lembra dos mecanismos de defesa que o Freud trouxe, depois a Ana Freud, a filha dele, aprofundou, e depois a coisa se espalhou, né? E um dos mecanismos de defesa... aliás, eu vou trazer dois aqui para essa situação. O primeiro é a negação, e o segundo, a compensação, que é um que eu tenho reteorizado e aprofundado bastante a compensação, né? A negação é isso. E aí a pessoa começa a chegar, né? Por exemplo, hoje nós temos as redes sociais, né? Isso é interessante, as redes sociais, né? E aí ela começa a colocar, ou para falar para as amigas, né? Que o cara é isso, é aquilo e tal. Por que isso? Porque ela já está... negando essa situação. Ela quer que todo mundo enxerga o que não existe, né? Quer que enxergue um homem numa figura feminina, Ou então a compensação, né? Que é o mais comum, né? Não, mas essa pessoa, ela fala desse jeito afeminada, né? No caso do homem, porque é uma pessoa muito educada. Não, a pessoa não tem carro porque ela não se preocupa com bens materiais, porque é muito espiritualizada, né? Vai compensando uma coisa com outra. Agora eu vou falar para você uma coisa. Onde está escrito que a pessoa não pode ser homem, ter atitude masculina e ser uma pessoa educada? Onde está escrito que a pessoa não pode, não deve ser uma pessoa próspera e ser espiritualizada? Me traz aqui que aí eu calo a boca. Isso aí já é obrigação, né? Do homem de alto valor, inclusive, ele já é um homem que provê, que tem atitude, que é educado e é espiritualizado,
né? Você falou tudo, cara. Alto valor. O alto valor tem alguns princípios, né, do homem de alto valor que fogem totalmente desses atributos, né, que a gente acabou de colocar. Exatamente. E o papel da mulher nessa situação, né? É permitir também se deixar que o homem tome atitude, né? Permitir que esse homem, nesse caso Exatamente. aqui, Exatamente. deixar ele Incentivar resolver, até, né? né? Quero viajar, precisa de um carro, ó, se vira aí. Isso, exatamente. Cara, vou falar só uma coisa aqui que eu não coloquei, tá bom? É muito, muito importante, que é o seguinte, não vamos confundir aqui, gente, tá? Atitudes masculinas com atitudes machistas, tá? Nós estamos colocando aqui atitudes masculinas, tá bom? Não são atitudes machistas, tá? Uhum, É um pouquinho diferente. tá bem. Pra mim, aqui estão falando que a minha tela tá cortando meu rosto. Pra mim não tá cortando, não. Melhorou aqui? Mexi. Camila, Laura. Então, é isso. Atitude machista é diferente de atitude masculina, né? Como a gente estava Isso. falando. E o posicionamento da mulher e do homem também é diferente. Aí, Wagner, as mulheres que estão aqui assistindo, os homens que estão aqui assistindo, podem falar o seguinte: mas e aí? Eu aprendi a ser independente, nós lutamos tanto para essa independência. Agora você está querendo dizer que eu vou ter que colocar numa situação que eu tenho que depender de um homem? Permitir que ele, né? E aí? O que você tem para Quem dizer? falou, quem falou que ter uma atitude masculina e ter uma atitude feminina é depender, é criar essa dependência? Muito pelo contrário. Você sabe por quê? Eu vou voltar de novo. Por isso que o exemplo é importante, porque ele nos traz aí, né, um norte, né, para a gente trabalhar. Vou voltar ao exemplo que eu dei. Você sabe por que que essa mulher se sujeitava a passar por tudo isso? Ou seja, bancar o cara, como eu falei, estar com o cara ao lado, que ela se sentia mal, no entanto, ela tinha que passar pela negação, pela compensação, porque ela tinha uma dependência emocional. Então, ela não consegue ficar sem alguém do lado, correto? E não trabalhou os ressentimentos para estar com um homem. Então, aí é uma dependência, gente. A dependência é muito mais profunda do que vocês estão imaginando. Na verdade, se ela trabalhasse esse ressentimento, tivesse com um homem de atitude masculina, ela estaria muito mais independente. Na verdade, é aí que ela estaria independente. Faz sentido? Total, total sentido. Eu vou falar outra coisa aqui, gente. É muito interessante. Já que a gente está aqui nesse papo tão à vontade, e eu vou afirmar para vocês também, tá? E o que acontece? É mais uma teoria pessoal, tá, gente? Então eu vou afirmar para vocês, se vocês quiserem utilizar isso aí, não esqueçam, colocar lá a citação, Wagner Steve PhD, e manda vir discutir comigo, tá? Toda relação onde as energias estão desequilibradas, gravem bem isso que eu vou falar, não tem sexo. Isso mesmo, não tem sexo. A pessoa pode falar, pode chorar, pode espernear, pode gritar, não tem sexo. E se tiver, é para cumprir a obrigação, tá? Verdade. Tá certo? E agora eu vou falar, porque é muito fácil a gente falar da boca para fora, falar o que a gente acha, né? Então agora eu vou falar um pouquinho só da minha teoria e do embasamento, tá? Foi publicada na Revista Americana de Ciências, em 2012, que nós ainda, seres humanos, né, somos influenciados pela nossa evolução, né, pelo processo evolutivo, correto? Então, partindo disso aí, gente, o que a gente entende? Desde que surgiu, qual que é a finalidade do sexo? Perpetuar a espécie. Procriar. Isso. Perpetuar a espécie. Então, hoje, gente, mesmo que hoje o sexo seja utilizado aí, né, como sexo recreativo, né, também, precisa haver essa atração. Correto? E essa atração,
ela vem justamente também, né, desse processo evolutivo. E mesmo com o avanço da ciência, para que a espécie perpetue, precisa de um homem e de uma mulher. Tá? Mesmo a inseminação artificial precisa do homem, precisa do esperma do homem para poder fazer a inseminação. Então precisa do homem e da mulher, é impossível. Tá? Então, quando a mulher está na presença de um homem do sexo masculino com a energia feminina aflorada, ela não tem desejo, porque isso aí vai contra todos os conceitos, né? Antropologicamente, é impossível ela ter essa atração. Então, ela pode ter a pessoa, ter carinho pela pessoa, ter ali como uma amiga, não é isso? E é muito comum nesses casos, né? É muito comum, como eu falei, vocês lembram da negação, né? Os mecanismos de defesa, que eu falei, negação e a compensação? É muito comum a mulher que está num relacionamento desse. Hoje nós temos rede social, né? Posta qualquer coisa e fala, né? Fala até que o cara é um leão na cama. E é muito comum ela chegar para as amigas, né? E falar, nossa, ele me satisfaz demais na cama e tal, né? Por que isso? Porque isso, na verdade, é o que eu chamo, eu vou trazer aqui um princípio que eu trago como um mecanismo de defesa. Existe esse princípio, tá? Como um gatilho mental, mas eu trago ele como mecanismo de defesa. Ele não está nos mecanismos de defesa do Freud, sou eu que trago ele, tá? É pessoal, também é uma teoria minha. Que é o mecanismo da antecipação. A pessoa antecipa isso aí, utilizando também da negação para as pessoas. Por quê? Porque quando ela virar as costas, ela acha inconscientemente que ninguém vai falar, né? Que ela está com a pessoa da energia trocada. Mas todo mundo está vendo ali, não é isso? Ou então a compensação. Né? Aí a pessoa começa a falar, nossa, mas eu estou feliz demais, eu estou isso, nossa, mas a pessoa me trata assim, faz isso para mim, não sei o quê, compensando inconscientemente essa falta da energia masculina, falta do masculino. Agora eu te pergunto, até onde isso vai e o peso que se tem que carregar para estar numa situação dessa? É uma coisa descomunal. É uma coisa descomunal. É super interessante isso aí, porque isso aí vai muito de acordo, essa negação, com aquela situação, né? O pai está com o filho adolescente ali, né? O filho do sexo masculino é totalmente afeminado, né? É nítido, e ele chega na festa de família, né? Nossa, mas meu filho é o maior pegador da escola, pega todas da escola. Tá todo mundo vendo ali que não, não é aí, né? Mas ele tá negando ali, ele tá antecipando, ele tá com esse processo de negação. Quando, na verdade, ele deveria agir o contrário, porque ele está criando uma repressão no filho, e nós temos inúmeros casos de suicídio até, né? Você sabe disso, referente a esse tipo de repressão. Então, na verdade, é a mesma coisa. Então, a pessoa chega com o namorado ou a namorada, né? No caso do homem e da mulher, chega numa festa de família, por exemplo, né? E já chega, já corre na rodinha dos parentes lá, né? Nossa, mas o meu companheiro é demais, ele faz isso, já compensando, né? Já evitando aí inconscientemente, fala, não, eu vou me proteger aqui para ninguém falar, né? Da pessoa, né? Mas todo mundo tá vendo, todo mundo tá sentindo, né? Quando eles viram as costas, a primeira coisa que os parentes falam, nossa senhora, esse cara que estava com a fulana aí, essa Coca-Cola é Fanta, né? Então, assim... E Wagner, é interessante você falar disso, né? Mas nem sempre quando a energia masculina ou a feminina está aflorada, por exemplo, a mulher pode estar com a energia masculina em alta, o homem também, mas nem sempre ser homossexual, né? Exatamente, nós estamos falando aqui de energia. Exatamente, exatamente. Homossexualismo é outra coisa, nós não vamos entrar nesse fato aqui, até mesmo, eu acredito que pouca gente sabe, né? Até 2018, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tinha o homossexualismo como uma doença, né? Era de saúde mental, não é isso? E em 2018 eles passaram para a saúde sexual, né? E hoje não é nem chamado, né, de identidade de gênero, né? Que era colocado, né? Hoje é incongruência de gênero. Então é uma coisa aí um pouquinho diferente isso aí, tá? A gente não vai aprofundar nisso aqui também, porque é outro assunto. Tem tantas possibilidades, né? Na ordem sistêmica mesmo, da visão da constelação sistêmica, tem muitos casos, assim, da mulher ou do homem assumir o papel, por exemplo, no lugar do irmão, né? Às vezes um irmão que faleceu, que foi abortado,
e a mulher ou o homem pega aquela energia, né, do segundo, do terceiro filho. Tem também outras visões que mostram isso. E aí, por isso que a gente fala assim, é importante olhar, né? Se eu me perceber, quem está aqui nessa live, começar a refletir sobre as suas relações. Né? Por que que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? E por que que eu estou tendo essas atitudes? Por que que numa relação eu não permito, por exemplo, na hora de sair com a pessoa no encontro, que o cara pague a conta para mim? Por que que eu tenho tanta necessidade? O que foi que eu aprendi da minha família? Eu já tive isso, por incrível que pareça, porque eu ouvia da minha mãe, nunca dependa de um homem. Aí, tá vendo? Criou uma Nunca, crença. é uma Criou uma crença, né? crença. Então, se eu tenho que trabalhar, eu Exatamente. tenho que pagar minha conta, eu tenho, né? Justamente. Eu não dependo. Então, a gente cresce isso. E eu fui trabalhar isso só depois de muito tempo, né? Em sessão de terapia também. Eu sou psicóloga, sou consteladora, sou terapeuta Theta Healing e fui trabalhar nos cursos para poder olhar para isso, porque eu não sabia. Eu não tinha essa consciência. E a gente começa a ter consciência, né? E homem também, de permitir, porque escuta também da família, do sistema familiar, homem e mulher tem que ser na mesma proporção, tem que dividir tudo, aí ele vai permitir. Hoje eu estava no supermercado, mudando um pouquinho da crise, mas o tanto que a gente escuta, né? Eu estava no supermercado, aí eu tô vendo o cara lá arrumando a prateleira e falando pro outro assim, não, cara, dinheiro é ilusão, a gente não precisa do dinheiro, não, né? Isso é para quê? Isso não traz felicidade, enfim, também é assunto para uma outra live para a gente falar da Sim, nós prosperidade. podemos. Eu acho super interessante, inclusive, uma das questões que eu falei no início aqui, você olha, por exemplo, para os casais de energia trocada, geralmente, quem tem energia masculina mais aflorada, no caso da mulher, né, que está com a energia mais aflorada, e o homem feminino, geralmente a mulher ela ganha mais do que o homem, ela trabalha mais do que o homem, não é isso? Mas, né? E ela fica tentando, mesma coisa, compensar para os outros, né? Não, mas é porque ele faz isso, ele faz aquilo, na verdade. Ele é um bom Ou marido. é muito interessante, eu já vi até a pessoa compensar com signo. Não, porque a pessoa é do signo tal Ela e fica buscando justificativa. legitimando a inabilidade. Né? Não, gente, cientificamente, a pessoa, o homem que está com a energia feminina mais aflorada, nós temos dois hemisférios no cérebro, direito e esquerdo. Ele está trabalhando mais com o hemisfério direito, que é o hemisfério feminino, e é o hemisfério que não, infelizmente, se não tiver equilibrado, vai levar para isso. Mas também nós não vamos aprofundar nesse ponto aqui. Eu vou colocar só uma coisa interessante naquele exemplo que eu estava falando lá, da questão sexual, né? O tanto que o inconsciente nosso, ele está presente e ele mostra tudo que está acontecendo, a gente, na verdade, com uma visão rasa que a gente não percebe. Mas se você perceber, a mulher, quando ela se envolve com um homem da energia feminina, ou vice-versa, por exemplo, vou colocar o exemplo que eu estava dando da mulher que envolveu com um cara da energia feminina. A mulher, ela inconscientemente, ela começa a se masculinizar. Ela muda o cabelo, coloca um cabelo mais masculino, as roupas mudam, a forma, a postura muda, a linguagem corporal muda, ela começa a se masculinizar. E com isso, o que ela faz? Ela contribui ainda mais para o companheiro ficar feminino, né? Entendi. Pode reparar, pode prestar atenção. O que eu estou falando aqui, gente, o que eu estou falando aqui, como eu falei, eu vou trazer reflexão para vocês. E eu quero que vocês olhem para o lado, porque vocês vão ter muitos casos do lado que vocês vão começar a perceber isso aí. E aí vocês vão falar, pô, aquele cara tinha razão. É verdade. Aquela live foi muito esclarecedora, me trouxe muita coisa esclarecedora. E ninguém pode falar da relação senão a pessoa mesmo que vive essa relação. Né? Olha para Justamente. essa E aí, como eu relação. falei, olha o tanto que é interessante, cara. Você lembra que eu falei que tem a dependência, naquele caso, né? Dependência emocional, a falta, né? O trauma o trauma, o ressentimento, o medo de não encontrar outra pessoa com a energia feminina para assumir o relacionamento ali, não é isso? Então, o que acontece?
a pessoa começa a criar as compensações, né? Uma compensação muito interessante. Não, eu não vou deixar ele não, porque minha mãe adora ele, minha família adora ele, né? Bom, então fala para sua mãe casar com ele. Olha só. Quem vai ficar 24 horas, quem vai dormir com a pessoa é você, não é sua mãe, não. Então, você entende que vai criando artifício, vai criando coisas, vai envolvendo família, vai envolvendo um monte de coisa, e aí vai virando uma teia e a pessoa, ela vive a verdade, ela vive carregando um saco de cimento nas costas. Quem tá aqui é a Lu, né? É a Lu que tá falando aqui. Eu sou feminina, mas energia masculina. Há pouco tempo comecei a mudar a energia. E ela, não tenho muito saco de mimimi. Mas é isso mesmo, Luciana, é isso mesmo. Não tem esse negócio de oba-oba, de fantasia, não. É atitude, é ação. Eu vou mudar minhas atitudes, vou mudar com quem eu ando, com quem eu convivo, quem eu procuro para cuidar da minha saúde mental. E é assim. E é assim, mulheres, como que eu vou mudar isso? Permitir? Se eu percebi que eu tô tendo muita atitude masculina, como é que eu vou mudar? Começa a ter consciência. Primeiro, pode doer, né? Você vai falar, deixa... a mulher, ó o exemplo. A lâmpada queimou em casa. Aí a mulher já cheia de atitude. Ah, porque ele não troca a lâmpada. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Não, espera, deixa a lâmpada lá. Vai lá e pede para ele trocar. Não tem nada de mais permitir ele exercer esse papel. E isso está no equilíbrio também entre dar e receber. Ele vai lá, troca a lâmpada, a gente faz um agrado, faz alguma coisa, né? Para equilibrar esse favor, essa troca. Tem muitas... Então, isso vai tornando a gente como se fosse colocando assim, ó, moedinhas no potinho. Cada um tem seu potinho. Vai enchendo esse pote. Quanto mais a gente faz coisas no nosso papel e tem essa troca, mais a relação vai se tornando harmônica, saudável, gostosa de conviver, né? Parecer uma barata aí, é o papel do homem lá matar. Sensacional. Grita, tem medo? Grita que tá com medo, mas vai lá, deixa o homem matar a barata. Então a gente vai fazendo esse movimento. E se a princípio a gente sente dificuldade, porque não quer, e muitas vezes a gente tem a dificuldade em pedir a ajuda, porque assumiu logo esse papel de fazer, de ter muita atitude, não, vou esperar o outro, não, vou lá, vou fazer logo. Se você começa a se perceber, no começo pode parecer difícil, mas depois vai tornando uma coisa natural, né? Não tem nem que pedir depois, né? Isso, exatamente. Mas aí, ó, é isso aí, cara, são atitudes, tá vendo? Sem enrolação, sem fantasia, sem coisa da 18ª galáxia, entendeu? São coisas práticas. Por isso que eu falo, gente, quer mudar a atitude, vai lá fazer sessão com a Carla, ó, é melhor do que fazer qualquer outra coisa aí, qualquer outra. Eu vou falar que eu não ia falar, não, eu sei que tem gente que vai jogar pedra em mim, tá? Mas não tem problema não. Eu tô embasado. Não tem medo não. Eu sou homem. Então eu vou falar para vocês uma coisa que está... Lógico que a gente não pode generalizar. Eu vou deixar bem claro aqui no início, a gente brinca, mas agora falando sério, a gente não pode generalizar, até mesmo porque toda generalização é falsa, inclusive essa, tá? Então eu vou falar para vocês aqui uma coisa muito interessante, tá bom? Hoje está muito na moda aqueles eventos, né, de mulheres, né, que vão como é que é? Vão para o lugar, né? Um evento de mulheres, vão trabalhar o feminino, né? Aquele bando de mulher, né? Coisa linda, né? Maravilhosa. A mulher fica tudo pelada, tomando banho nas cachoeiras, né? Aquele negócio lá e tal. E fala que está trabalhando o feminino. Eu tenho uma péssima notícia para vocês, tá? Esse tipo de ação, correto? E isso não sou eu que estou falando, não sei se vocês podem pesquisar no Instituto Nacional de Sexologia, tá bom? Eu te dou outros artigos para vocês, tá? Isso aí, na verdade, está estimulando o lado oposto, tá? O lado oposto, tá bom? Uma disfunção de gênero, na verdade, tá bom? Tem um estudo que está para ser publicado, eu tive acesso, tá? Onde eles pegaram um evento desse aí, onde tinham 49 mulheres, correto? Quando chegou, 17 estavam em relacionamento, certo? 32 não. E depois de 6 meses depois, tá bom?
Dessas 17, somente 2 estavam em relacionamento, as outras não estavam mais em relacionamento com o homem. Tinham 11 que estavam em relacionamentos homossexuais, correto? E essas 2 que estavam no relacionamento, ninguém garante, porque isso aí não tá relatado lá, se a energia do companheiro não era feminina também, tá? É muito importante vocês utilizar, como eu falei, a gente não pode generalizar, tem muita gente que faz um trabalho sério, um trabalho profissional, tá bom? A gente não pode generalizar, estou citando aqui alguns fatos, tá? E estou trazendo aqui o embasamento. Porque existem grupos e grupos, né? E grupos e grupos, é isso que eu estou falando para você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso. Eu estou falando do cuidado de onde nós estamos indo. Por exemplo, a gente eu fiz agora uma especialização em coerência cardíaca, a gente teve acesso a muita questão de influência, né, das pessoas, né? Eu também não vou entrar em detalhes aqui, não vou aprofundar sobre isso. Mas, por exemplo, você vai para um evento desse para trabalhar o seu feminino. E aí a pessoa que está conduzindo, isso eu falo que a grande parte, tá? Não posso falar nem que a maioria, nem a porcentagem, mas grande parte, você olha para a pessoa, você vê uma mulher ali, geralmente parece um homem, tá? É mais masculino do que o seu companheiro. Certo? Então, como é que uma pessoa dessa vai trabalhar o seu feminino? Você não trabalha nem nela, né? Você vai trabalhar o oposto. Então, a gente tem que observar, gente, justamente isso, tá? É como eu falei no início da live, não existe nada que descredibiliza mais uma pessoa ou um profissional do que a pessoa que prega algo, mas faz outra. Tá? Desculpa aí, gente, se alguém se sentiu, pode falar comigo aí, a gente conversa. Eu tá? vou falar não agora, tem problema não, mas eu tinha que falar isso aqui porque eu tô seguindo aqui, como eu falei, uma visão mais ampla, tá? Tô trazendo novos conceitos e tudo com embasamento, tá? Eu não tô falando nada da boca para fora. Tirando as teorias que são pessoais, as quais eu já citei aqui, nada é da boca para fora. Eu vou falar, depois eu vou até responder aqui para a Júlia. Eu tenho grupo, né? Participo de grupos do Sagrado Feminino, mas qual que é a nossa filosofia? É justamente aceitar o masculino. O que acontece? A mulher, muitos grupos, igual você falou, assim, nós não vamos generalizar. Não pode generalizar de forma alguma. Muitos grupos entendem, tipo assim, trabalhar o feminino é brigar com o masculino. Exatamente, tá vendo? Né? É repelir o masculino. Não, homem não serve, aqui nós somos só mulher. Não é isso. O trabalho verdadeiro do sagrado feminino é olhar para o masculino tão importante quanto o feminino. Nós não vivemos sozinhas, né? Eu preciso do masculino ao meu lado, eu preciso do homem ao meu lado, assim como o homem precisa de uma mulher. Né? Então, é a gente aceitar, entender o quanto ele é importante nas nossas relações, ele é importante na figura paterna, porque às vezes vem a ferida lá do pai, né? Na figura de irmão, filho, né? O homem que eu vou gerar, se eu quiser, né? Porque eu tenho a escolha. Enfim, a gente aceitar e curar isso também. Não é trabalhar só a questão do feminino, não. Trabalhar o masculino também e estar em harmonia. E, principalmente, o nosso lado mulher, feminino, sedução, porque tem gente que esconde isso, acha que ser sedutora, né? Ser sensual, ser sexual, isso é ruim. Não, isso é muito bom. Eu posso ser uma grande empresária, eu posso ter destaque, prosperidade, ganhar muito dinheiro e deixar meu lado feminino aflorado, assumir, né, minha postura sensual de mulher. Então, isso é importante. Eu não tenho que estar masculinizado, eu não tenho que falar assim, não, eu não posso me vestir assim. Lógico, a gente tem os padrões da sociedade para se vestir, mas eu não posso permitir aqui ser vista como mulher porque eu estou nesse papel. Não, a gente aprende que é possível e permitido, né? E ser quem é, né? Ser sensacional. Você viu que isso aí vai de acordo com o que eu falei no início, só que eu citei a figura masculina com a energia feminina, né? Onde eu falei que onde está escrito que a pessoa não pode ser homem com atitude masculina e ser educado, ser espiritualizado, ter bom humor, uma série de coisas. Porque isso aí fica compensando, né? Não, a pessoa é assim porque
é educada, é feminina porque é isso. Não, e a mesma coisa você trouxe aqui. A mulher pode ter uma ocupação profissional de autoridade, extrema autoridade, né? Ter uma situação econômica muito boa e ser feminina, isso é lindo. Onde está escrito que a pessoa tem que a mulher tem que se masculinizar se ela ocupa determinada função? Wagner, uma vez eu vi assim, uma pessoa falando, até mudando assim, sabe tabela de cores? Que faz aquela harmonização de cores com como se vestir, né, em determinados lugares. E aí ela falava assim que mulher não pode usar vermelho no ambiente de trabalho, porque isso chama atenção. Eu olhei e falei, epa, não, então assim, também dá uma outra live aqui. Dá, não, temos muito assunto. Isso não vai tirar a credibilidade da mulher porque ela está usando vermelho. Inclusive, eu uso muito vermelho e adoro, e isso não faz de mim uma mulher menos competente no meu ambiente de trabalho e menos respeitada. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Sensacional. Cara, eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque já está dando tempo aqui, senão não tem como a gente salvar. Eu vou agradecer todas as pessoas que estão conosco, tá? Se o conteúdo tiver sido bom, se vocês gostaram, tá? Marquem as pessoas para que elas assistam também, comentem quando a gente salvar, tá? O que vocês acharam. Mesmo se o comentário às vezes for uma crítica, tá? Pode colocar lá que a gente aceita da melhor forma possível, porque isso nos faz refletir, né? E nos faz melhorar, tá? Então comentem lá, marquem as pessoas para as pessoas assistirem. Isso auxilia, né? E incentiva a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Legal. E, Júlia, não é o papel da mulher lavar vasilha. Isso aí a gente pode até cozinhar e deixar essa parte para o homem. É até melhor, né? Ela falou que se troca da mulher se não for ter que lavar a vasilha, né? Então, isso aí a gente pode entrar também nos detalhes, né? Porque isso aí dá pano para manga, né? Dá assunto para noite afora. É verdade. Carla, gente, gratidão por esse momento, nem viu o tempo passar. Gratidão mesmo, tá? Espero que tenhamos uma próxima, porque tem muito assunto para a gente compartilhar. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.